Iremos falar de... Gente, não se preocupa com o barulho lá de fora. Porque a vida tá acontecendo, então tá tudo certo. A gente vai falar hoje desse mundo caótico que a gente vive, ó. A gente vai falar hoje de segmentação. Importantíssimo a gente falar disso. Então, aqui você já sabe, é minha cola. Faço roteiro belíssimo, mas eu sou péssima de decorar as coisas. Então estamos de roteiro, que aquela batida, a gente lê, a gente conversa, a gente debate. Então vamos lá. Então o que nada mais nada menos é segmentação? Segmentar é sair do todo mundo e encontrar o seu grupo, seu nicho. Por exemplo, quando a gente fala de segmentação, de encontrar quem é você dentro desse mercado, é você saber se você vai falar de saúde, é saber se você vai falar sobre educação, é saber se você vai falar sobre música. E dentro desses grandes grupos, você vai segmentar e vai achar uma homogeneização dentro desse grande grupo. Por exemplo, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de medicamentos. Ou a gente pode estar falando de medicamentos, mas também a gente está falando de medicamentos naturais. A gente tem duas vertentes. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de corpo, a gente está falando de esporte. O que? É o esporte de bicicleta? É ciclismo, né? É o esporte musculação? É o esporte boxe? Do que a gente está falando dentro de saúde? Então, a segmentação é você entender esse todo e depois segmentar e achar uma homogeneidade dentro dele. E entendido isso, a segmentação é o processo de dividir o mercado amplo em grupos menores e mais homogêneos de consumidores. Como essa homogeneia acontece, né? Quais são essas características? São principalmente de necessidades, de comportamentos semelhantes. Essa prática de segmentar, ela visa adaptar as estratégias de marketing de uma empresa para atender as necessidades específicas de cada segmento, otimizando a comunicação e maximizando os impactos das ações. É sempre assim, eu entendo esse grupo, eu entendo como ele age, como ele fala, aonde ele está, aonde eles não estão, e eu consigo aplicar com menos quantidade financeira, porque é isso. Não, as empresas, nós aqui, eu e você, a gente quer fazer mais com menos recurso, o que não acontece sempre, mas a gente sempre busca a sua opção para a gente ter mais caixa, né? A gente ter mais rentabilidade dentro dessa empresa. E a segmentação de mercado, ela vai ser característica por 4 fatores. O primeiro deles é o demográfico. O demográfico, ele é idade, gênero, estado civil, nível de escolaridade, ocupação, religião. Falando em religião, vocês vão assistir aquele seriado, eu esqueci de quem que é, da moça, de quem tá produzindo, né, e tá produzindo com o apoio da empresa do Brad Pitt, né? Eu esqueci que fala justamente de religião e como a religião hoje impacta o nosso país nas decisões que ele toma. Por exemplo, hoje nas bandeiras, como a gente já falou anteriormente, a religião ela é um impacto muito importante para alguns nichos de mercado e de pessoas que você quer atingir, por exemplo. Muito interessante. Eu vou até achar aqui rapidão pra gente ver. Acho muito interessante a gente ver. E justamente no que aconteceu, né, no Brasil. Gente, eu não vou achar o seriado, mas se eu achar, eu vou colocar nos comentários pra vocês. Ok? Então é interessante. Hoje já existem pessoas que trabalham e que falam como a religião ela impacta as ações dos nossos consumidores hoje. Ah, Maria, mas isso sempre existiu. Sempre existiu, mas essas informações elas estão abertas pra gente. Porque lembra, a nossa base é dados e pesquisa. A nossa base é dados e pesquisas, né? E dentro dessas 4 características, a gente já falou demográfico, a gente vai para o geográfico, a localização, é o país, cidade, rua, bairro que vai ocupar. A gente tem os psicográficos, né?
que é estilo de vida, é valores, são interesses em comuns, é a personalidade daquele grupo, daquele pequeno grupo, né, que ele vai se ramificar, e comportamental, que são os hábitos de compra, lealdade à marca, uso do produto e ocasiões de compra. Por exemplo, a segmentação, para realizar a segmentação, ela vai trabalhar essas 4 vertentes, né? E, entendendo isso, eu quero conversar com vocês sobre a diferenciação, porque é muito importante a gente falar sobre isso, né? Que é a diferença de segmentação e público-alvo. Existe muito essa confusão do que é um e do que é outro. E quando a gente está trabalhando com estratégia, a gente está pensando em fazer uma estratégia, esses conceitos, eles têm que ser muito claros na nossa cabeça. E eu entendo hoje que existem muitos conteúdos hoje dispostos na internet, por exemplo, que não de uma forma maldosa, claro, mas acabam perpetuando essa dualidade dessas duas práticas. Então deixa tudo muito ainda turvo para quem tá tendo acesso a esse conhecimento. E outra, gente, conhecimento não é para todo mundo, né? Então às vezes as pessoas vão no raso mesmo que é no raso. Mas aqui eu tento aprofundar com vocês e vou trazer essa diferenciação que é muito importante no momento que você vai fazer a sua estratégia. Dentro da empresa que você tá, dentro do seu próprio negócio que você tá, e etc, e etc. Então vamos lá. O que é segmentação e o que é público-alvo? Vamos falar dos conceitos e da diferença deles. Segmentação de mercado, eu vou reforçar o que eu falei anteriormente, é o processo de dividir o mercado em grupos menores, com características, comportamentos ou necessidades semelhantes. Philip Kotler, por exemplo, ele que é o pai do marketing, ele define a segmentação dessa forma: a identificação de grupos distintos de comportamentos que requerem produtos ou compostos de marketing diferentes. Dentro desse grupo, que eu entendo que ele é diferente, o marketing também vai ser diferente, ok? Já o Marcos Cobra, que a gente traz um professor de referência de marketing aqui do Brasil, que é importante, né, pra gente também só ficar no estrangeiro, a gente tem coisa muito boa aqui dentro do nosso país, ele reforça esse pensamento. Ele diz: segmentar é deixar de ver o mercado como um bloco único e passar a percebê-lo como grupos menores, com desejos e comportamentos próprios. Ou seja, segmentar é mapear o território antes de avançar. Então eu mapeio quem eu quero, eu mapeio que mercado eu quero. Dentro desse mercado, aonde que eu vou andar? Eu gosto muito de pensar no segmento de saúde, porque ele é muito amplo e ele vai de cadeias imensas. Eu vejo justamente como uma árvore. Um grande assunto, saúde, e que ele vai se ramificando. A gente tem da alimentação, a gente tem do exercício físico. E dentro de cada segmento, por exemplo, do exercício físico, que é o ciclismo, gente, existem comunidades disso. Uma bicicleta hoje pode custar 20 a 15 mil reais. Para você andar, às vezes, só no seu bairro, mas você faz parte daquele grupo, que é o que a gente já falou anteriormente. Então, segmentação é dividir um grande público em menores e pelas suas características, como a gente já falou, que são as 4: demográficas, geográficas, psicológicas, né, e comportamentais. Eu consegui entender esse grupo e a partir disso eu criar uma estratégia que vai ser para aquele grupo e que eu vou conseguir me desenrolar. Entendido? Segmentação de público, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito rápido do que pode ser segmentação. Jovens adultos de 25 a 30 anos, por exemplo. Mulheres negras que consomem maquiagem vegana. Olha isso, mulheres negras. Porque aí, gente, é aquilo que a gente falou. É conhecimento cultural, é conhecimento de necessidades, de comportamentos, como que essas mulheres são vistas, como que eu vou conseguir fazer uma comunicação. E além de tudo isso, dessa complexidade que é de você falar de uma mulher negra, ela usa maquiagem vegana. Então ela tem uma bandeira, ela tem um believe. Então, tudo isso fecha o funil para tornar esse público muito mais característico. E as ações de marketing, a gente tem muito menos erros, né?
A gente não ficar fazendo retrabalho, que é custoso fazer retrabalho. Não somente financeiro, mas de tempo. E tempo é grana. Money, 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 money. Todo mundo já sabe disso, mas eu vou reforçar. É bom falar isso novamente. Agora, a gente vai para público-alvo, o target, em inglês. Gente, desculpa, mas minha pronúncia de inglês é péssima. Eu tô me aventurando no japonês. Devia ser do chinês, né? Que a gente tem uma comunicação melhor que esse mercado, né? Mas também já vou tentar no japonês. Mas vamos lá, galera, voltando aqui. Público-alvo, então, hashtag ele target, se você preferir. Mas a gente tá no BR, então é público-alvo. Não ferra. É a escolha estratégica de uma ou mais desses segmentos para focar comunicação, o produto e a entrega. Então, público-alvo é dentro. Eu fiz a segmentação, eu escolhi meu grupo, eu entendo sobre ele dentro da segmentação. Público-alvo, eu vou fazer a comunicação desses pequenos grupos. E como eu vou. Desculpa, meu cachorro. E como eu vou fazer essa comunicação do produto e da entrega. Então, público-alvo, enquanto segmentação está visto na estratégica, na visão estratégica, público-alvo está na decisão ali, na comunicação ali que vai fazer entre esses grupos, por exemplo. Alemão, vem aqui, ó. Meu dog, gente. Fica aqui, Guchojo. Fica aqui. Não sai, não. Coisa gostosa. Não tenho nada pra você, Pinho. Não tenho nada pra... Ó. Não tenho nada, meu filho, aqui. Eu tenho trabalho, graças a Deus. Tá bom? Cadê vovó? Vem aqui te mostrar pra galera. Ó, meu menininho. Um doce, que eu tenho outro. Vai trabalhar. Cadê vovó? Fui. Tá? Desculpa, gente, vida. Adoro esses meus meninos. Então a gente entende que o público-alvo é a escolha e estratégia de um ou mais desses segmentos, porque daí a gente fala de marcas, né? Hoje, a Brits Group, que é minha empresa, ela trabalha com 3 marcas. Então eu trabalho com 3 públicos-alvos que eu vou fazer a comunicação, entendendo a segmentação de cada um deles, a característica de cada um deles. É lá, novamente, de um ou mais desses segmentos para focar a comunicação. Então, o público-alvo é focar a comunicação e como que eu vou fazer ela. Quais são os braços que eu vou usar para conseguir essa comunicação? Al Hayes e Jack Truth, lá dos Estados Unidos, que eles são autores do livro Posicionamento, eles falam sobre isso. Eles dizem o quê? A mente humana rejeita o excesso de informação. A empresa precisa escolher onde fincar a sua bandeira. E não somente onde ficar a sua bandeira e escolher as suas bandeiras e escolher falar não, porque o não ele é muito mais importante que o sim. É saber aonde você vai se apresentar. Porque hoje a gente tem plataformas, por exemplo, que elas são somente plataformas vitrines. Tem plataformas que elas podem ser, além de vitrines, trazer uma ponte muito mais gostosa com esse meu cliente potencial, que, por exemplo, é o que eu faço com vocês no YouTube. Mas eu entendo hoje que o TikTok é uma plataforma de vitrine para muita gente para muita gente acessar o seu conteúdo. Aí você também tem que saber onde você tá. A escolha de uma plataforma digital hoje, ela é muito importante para saber o que você quer fazer. Eu quero venda? Eu quero posicionamento de marca? Eu quero que novas pessoas me conheçam? Isso é muito importante. Já para Cláudio Torres, voltando aqui do Brasil, dos nossos grandes profissionais e professores que a gente tem aqui, e ele também é o autor da Bíblia Digital, complementa aqui com a gente. O público-alvo é o pedaço do mercado que você decidiu atender. E isso muda tudo. A linguagem, seu canal, sua proposta de valor. Ou seja, depois de segmentar, você escolhe quem vai mirar e nisso você explode. Então, segmentação. Pego um grande mercado, vou retirando um pedaço desses mercados e dentro dessa retirada de pedaços vou achando homogeneização entre eles e vou buscando as características que a gente já falou. Psicográficas, que mais? Eu vou esquecendo, galera.
demográficas, geográficas, psicográficas e as comportamentais. Grande, pequeno, homogêneo. Público-alvo, trabalho com a comunicação que eu vou fazer dentro desse público que eu encontrei, dentro dessa segmentação que eu encontrei. Comunicação, ok? Então, para ficar mais rápido, vou ver se eu vou colocar a imagem aqui para vocês, mas se eu não conseguir, vai ficar na tela inteira, porque essa belezinha aqui trabalha quando quer, na edição, então me dá um tempo, me dá um tempo. Então, a gente tem segmentação, o que é diagnóstico, o que faz, divide o mercado em grupos, exemplos, professores criativos, mães solos, adolescentes gamers, por exemplo. Diferentemente de público-alvo, que é o que? Decisão estratégica, que faz o que? Escolhe o grupo mais promissor para a marca, exemplo, mães solos que trabalham com marketing digital. Entendido? Entendido? Então vamos para grandes perguntas, né? Por que segmentar o mercado? Muito simples? Não, mas é sempre bom a gente reforçar. O óbvio ele tem que ser dito. E eu acredito muito no feijão com arroz. Né? Por mais que a gente tenha nomes diferentes hoje para as mesmas coisas que grandes empresas centenárias faziam há 100 anos atrás, eu acredito muito no feijão com arroz porque ele vai dar certo. Ok? E é isso que eu trago aqui para vocês. Então, por que segmentar o mercado? Por que realizar isso? Para melhor direcionamento das estratégias de marketing. Permite criar mensagens mais personalizadas, relevantes para cada público-alvo, aumentando a probabilidade, a conversão e a fidelização. Porque se eu tenho uma grande gama de informações desse grupo, eu consigo direcionar minhas estratégias de forma muito mais assertiva do que tendo esse grupo de uma forma muito ampla. Então, eu escolho foco e realizo a comunicação. Segundo, o porquê de realizar uma segmentação de mercado é a otimização de recursos. Fazer mais com menos, né? Ao direcionar os esforços de marketing para os segmentos mais promissores, a empresa evita desperdícios de tempo e dinheiro. É o que eu já tinha falado anteriormente. Fazer retrabalho muito além do gasto que ele vai ser feito novamente sobre aquela pesquisa, né? Porque a segmentação é uma pesquisa, uma visão de mercado, etc. Eu vou ter que me dispor da matéria-prima do ser humano, daquele meu colaborador, novamente com o seu tempo que é precioso sobre aquilo. O retrabalho, gente, é um tiro no pé. Às vezes ele é necessário ser feito, porque alguma coisa ocasionou isso, mas sempre não. E o bom é nem fazê-lo, né? Se for para fazer um trabalho, que faça ele bem feito. E com menos dinheiro. Dá seus pulos. Dá seus pulos, né? A última. A última não. Identificação de novas oportunidades de mercado. Porque a partir do momento que você faz uma pesquisa, você vai entender o que você pode trazer de novo para esse cliente. Ou fazer uma nova versão sobre aquilo. Porque a gente não cria roda. A gente só faz modificações nela. A roda ela já foi criada. A gente só modifica, a gente traz melhoramentos para aquele segmento. Ou eu trago uma nova história sobre aquilo, então eu trago para outro. Por exemplo, as vendas de carro eu acho muito interessante, porque elas trabalham muito com segmentação de pessoas que são esporte, de pessoas que são rural, das pessoas que elas são família, e tudo que é produzido dentro daquele carro, desde o design, a parte física dele, motor ali, ela é totalmente pensada para esse público, né? Isso que é super interessante, porque eu sei com quem que eu tô falando, e eu sei as necessidades dele. E a gente tem o aumento da competitividade, que aí você também tem que saber se você tá nadando com peixe muito grande, e vai com o peito, vai em cima. Desculpa o barulho, tá, gente? Os vizinhos. A gente tem a melhora na comunicação com o cliente,
A segmentação facilita a criação de mensagens mais eficazes e personalizadas, aumentando o engajamento e a satisfação com o cliente. Que não é o que a gente quer, não é o que eu quero com vocês aqui, não é o que você quer apresentando sua proposta aí para o seu financeiro, porque ele não quer liberar o dinheiro. Não é para você fazendo a criação dos seus infoprodutos aí. Como fazer segmentação? Vocês precisam conhecer o mercado. Dentro desse mercado, separar em pequenos grupos e grupos que sejam homogêneos e aplicar numa marca, por exemplo. Gente, é o que o grupo Coca-Cola faz. É o que a Unilever faz. É o que a Johnson & Johnson faz. Eu entendo o mercado, eu entendo o mercado pela segmentação, segmento, vejo quem são homogêneos e quem não são, eu vou aplicando nas marcas. Porque essas empresas, elas são multimarcas, né? Elas são multissetoriais. É uma grande marca que trabalha com uma infinidade, é uma grande empresa, desculpa, que trabalha com uma infinidade de marcas. Que a gente tem low ticket, high ticket e taca ticket. Porque isso só acontece quando eu faço o quê? A segmentação. E como eu faço essa comunicação com esses segmentos homogêneos? Com o público-alvo. É o público-alvo que é essa parte de fazer a comunicação. E como que a gatinha aqui aplica isso na Bridget? A segmentação, ela vem justamente com gente que ama o marketing, que se sente frustrado na prática, que não vê o marketing acontecendo de forma real, que vive entre o consumo criativo e a vida adulta puxada. Então essa é a minha segmentação, é esse mercado que eu venho. E o público-alvo da Bridget, que é que eu tô falando com vocês, por exemplo, é Ana, mulher de 25 a 35 anos, que trabalha com marketing, consome K-pop, Nike, está buscando aplicar o que aprendeu e precisa ver o que é possível. E precisa ver que é possível viver de criatividade sem abrir mão da profundidade. Então são essas pessoas, eu tô falando de você. Você que tá aí me ouvindo, eu tô falando com você. É essa comunicação que eu quero fazer com vocês. Acho muito importante a gente trazer sobre segmentação, porque, novamente, eu acredito em quem ficou 30, 40 anos tendo experiência sobre esse mercado. Né? Então, por isso que eu trago referências pra vocês. Por isso que eu tento aprofundar da maneira que eu consigo com vocês. Porque isso aqui não é NBA. Não viaja, não. Isso aqui não é NBA. Mas é muito legal trazer esse conhecimento pra vocês. Entendendo o posicionamento do meu público aqui, do meu mercado. Eu vou deixar pra vocês a descrição, porque sim, eu criei 2 produtos pra Bridget pra vocês. Ai, Brenda, por que você criou? Criei, porque o meu público, eu entendi que vocês não dão valor no gratuito. O gratuito, ele perde o valor. O conhecimento, ele perde o valor quando é gratuito. Por isso que até hoje eu não coloquei o link dos PDFs que eu sempre prometi pra vocês. Porque nas pesquisas que eu faço, até para criar os roteiros com vocês, e quando eu tenho acesso, ainda é pouco, mas ainda tenho acesso ao que retorna de vocês para mim, e quando eu falo pouco, que é de dados, né? Porque você precisa de um período para ter esses dados vindo, por exemplo, da Meta, do Instagram e no YouTube aqui. Eu já entendi que se eu fazer um conteúdo gratuito para vocês, porque eu já conheço vocês, eu já segmentei vocês vão só fazer o download e não vão dar valor. Então, agora eu criei um pequeno e-book, que é de como vocês aplicar marketing estratégico na vida de vocês, não somente no negócio, mas na vida de vocês, porque vocês querem para a vida de vocês, naquela casa que vocês querem ter, ou naquela especialização que você tanto deseja, ou para você conseguir sua promoção aí no seu trabalho, né? Então é para você. É para você isso. Esse e-book, ele vai estar no link aqui da descrição. E também eu criei o Papers, tanto para desktop quanto para celulares, que é justamente para a gente fazer uma identificação do nosso grupo aqui. Às vezes você tá lá, você fez o download, você vê alguém do seu serviço que também tem. Vamos tornar essa comunidade específica e única. Então a criação do wallpaper, porque eles são super legais, eles são bonitos, eles são 8 ao todos, né? Vocês vão ter que ver qual que vocês querem mais, quais são mais características para vocês e fazer a compra.
que é justamente pra gente ficar mais unido aqui, pra gente se tornar, pra gente ter cara, pra gente ter rosto, dentro dessa sociedade louca. Gente, é isso. É isso. É isso. Tô grata que vocês estejam aqui comigo, que tudo isso tá acontecendo de legal. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas a gente tá aí pra quebrar tudo. Agradeço vocês e pro próximo vídeo da semana. Acredito que a gente vai continuar com esse... Acredito não, a gente vai continuar com esse... Porque os conhecimentos, eles são... Vocês já sabem. Gente, beijo e até a próxima. Sou eu. Mariana de Brito, aqui da... Sou eu, Mariana de Brito. Aqui, dona desse canal da British, que vem trazer marketing estratégia pra você aplicar na sua vida. Bem-vindo ao meu canal. E a gente vai falar do que? Segmentação. Então, bora lá.